Olá, sejam muito bem-vindos ao curso de Lean Startup. Meu nome é Gino Terentin e eu fico muito feliz em recebê-los aqui. Espero que ao final dessa jornada juntos você possa ter anotado vários insights, várias ideias legais para que ao final compartilhe com a gente como esse conteúdo te ajudou a resolver problemas reais. Seja no desenvolvimento de produtos, projetos, ou na criação de um novo negócio, ou na manutenção do negócio que você hoje já tem, ou empreendendo dentro da empresa que você trabalha como colaborador ou colaboradora, que é o que nós chamamos de intraempreendedores. Vamos explorar um pouquinho esse conceito aqui hoje. E obrigado pela oportunidade. Por favor, ao final, diga pra gente como esse conteúdo foi importante e quais foram os insights que você teve a partir do bate-papo que a gente vai fazer. Legal? Primeiro eu quero começar apresentando como vai funcionar a plataforma, quer dizer, quais são os recursos que nós teremos aqui ao longo dessas horas juntos. Como vocês estão vendo, nesse primeiro momento, a tela está cheia e a câmera, eu fico totalmente dentro da sua tela. Essa é uma forma de comunicação que nós teremos por aqui. A segunda é compartilhando slides, como você está vendo nesse instante. Então agora percebe que tem um slide aí na sua frente e a minha janelinha, onde eu apareço, ela fica pequena aí no lado direito, né? Então o slide vai tomar a maior parte da tela e a outra parte vai ficar comigo. Em alguns momentos eu vou precisar desativar a câmera para que você possa ter acesso a todo o conteúdo do slide, principalmente quando tiver algum texto, alguma coisa que requeira mais a sua atenção. Então, eu farei isso também e tentando alternar, na maior parte das vezes, para que você não fique cansado ou cansada de ver só tela com slide ou só falando, né? Que a gente tenha o máximo de movimento possível que um formato desse permite. Legal? Começamos? Então, vamos lá. Lean Startup, sejam novamente bem-vindos e vamos em frente. O que é o Lean Startup? Bom, vamos começar do começo, né? O Lean Startup, esse curso ele vem como um curso que faz referência a esse livro, que é o livro Lean Startup, escrito pelo Eric Ries ou Eric Ries, já ouvi das duas formas, mas Eric Ries é a maneira como o pessoal mais chama ele, que é esse livro aqui, The Lean Startup, que foi traduzido para o nosso português como A Startup Enxuta. É um livro de 2011, a primeira edição, salvo engano, 2011. E esse livro, ele tem ele foi inspirado primeiro ele nasceu da relação do Eric Ries com o Steve Blank, que é um empreendedor famosíssimo no Vale do Silício. O Eric hoje também já é considerado uma celebridade ali, uma referência para aquela galera, mas o Steve Blank é de fato o mentor aí do Vale do Silício e que escreveu alguns livros muito importantes para quem quer empreender, para quem quer desenvolver produtos num mundo tão incerto como a gente tem vivido cada vez mais. O livro que deu origem ao conceito de mínimo produto viável, MVP, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso também, e que foi uma grande inspiração aí para o Eric, é esse aqui, ó. The Four Steps to the Epiphany. Esse aqui é um livro... eu não me lembro qual foi a tradução para o português, mas rapidamente você encontra, e é um livro que eu entendo que, na minha visão, é uma das principais referências para quem quer entender um pouco sobre a forma como se empreende no Vale do Silício. Por que o Vale do Silício ficou tão famoso por criar negócios disruptivos, negócios bilionários, né? Os famosos unicórnios, aí, startups que passaram a valer $1 bilhão. E a forma como eles entendem que todas as startups que tiveram sucesso fazem, está retratada nesses livros. Então, o The Lean Startup, que é esse que a gente vai falar, o Four Steps to the Epiphany, um livro incrível para quem quer começar a explorar esse assunto também, e um que também do Steve Blank, que é o Manual do Empreendedor, Startup, o Manual do Empreendedor, um livro também muito bacana. Você está vendo o reflexo aí do relógio? Não esquenta a cabeça comigo, não. Está ali, Startup, Manual do Empreendedor. São 3 livros importantíssimos para quem quer desenvolver um pouco mais o conhecimento nessa área. Uma coisa que eu gosto de pensar é que não como uma receita de bolo, sabe? Muita gente critica um pouco o Lean Startup e esses livros que trazem métodos do Vale do Silício, porque dizem o seguinte: se a gente for comparar startups que deram certo com startups que não deram certo, ambas fizeram isso. Então, tem startups que seguem métodos como o Lean Startup e que no final não dão certo, quebram, não conseguem ter sucesso. Tem outras que seguem e têm sucesso. Então, o método não é um diferencial.
Sabe que eu refleti bastante sobre isso já, tive várias discussões interessantes sobre essa questão, e o que eu penso é o seguinte, nem todo A é B, mas todo B é A. Então eu penso o seguinte, nem todas as startups que seguiram esse método tiveram sucesso. Mas boa parte, para não dizer tudo, né, porque todos é muita coisa, né, mas boa parte das startups que não seguem esse método, quase todas têm problema. E, por outro lado, quase todas aquelas que seguiram algo parecido, uma abordagem incremental, uma abordagem de experimentação, boa parte das que deram certo seguiram isso. Então, o que a gente entende é, tudo bem, pode ser que não seja um checklist de faça isso e você terá uma startup de sucesso. Não faz sentido pensar dessa forma. Acho que essa receita não existe, seria algo mágico, né? No entanto, não seguir uma abordagem dessa significa que você terá muito mais dificuldade e seguindo uma abordagem dessa, todas aquelas que tiveram sucesso, ou boa parte delas, de alguma forma, seguiram algo parecido com o que está aqui no Lean Startup. Então, não entenda isso como um checklist, uma receita de bolo, mas como algo que pode, de fato, ser um bom diferencial para você trazer um produto de sucesso. E o Lean Startup, ele não vem sozinho, né? Vocês vão perceber que ao longo do treinamento a gente vai falar de várias outras escolas que serviram de inspiração para o Eric escrever esse livro. Então ele subiu no ombro de gigantes aí, ele colheu pesquisas, ele colheu referências, ele colheu experiências de muitas outras pessoas. Vamos falar sobre isso logo logo. Vou compartilhar aqui a tela para a gente começar a trazer um pouquinho de conteúdo. E nesse primeiro episódio, nessa primeira interação nossa, a gente vai falar sobre por que as startups falham. E esse é um assunto interessante, né? Por que a maior parte das startups falham? Então vamos começar trazendo esses dados e esquentando um pouco os motores, falando de sucesso e falha. Bora nessa? Então, vamos lá. De fato, a maior parte das startups que nós conhecemos, e olha quantas, né? Então, cada vez mais, o movimento de startups, esse ecossistema de empresas pequenas, negócios disruptivos que emergem para resolver problemas novos, tem crescido assustadoramente. O que antes era considerado algo novo, uma novidade, startup, cada vez menos a novidade. Eu garanto que você já ouviu falar ou conhece alguém que tenha uma startup ou que tenha várias startups ou que de alguma forma invista nesse mercado. No entanto, a gente percebe que ao longo do tempo, poucas são aquelas que se mantêm. Quando a gente olha as startups ao longo de 2 anos, 4 anos, 5 anos, a gente percebe que a maior parte delas tem problema em conseguir se manter no mercado. E por que isso? Né? Há várias pesquisas que trazem essa informação de quais são os principais fatores que levam um negócio a sucumbir, a entrar em colapso. Eu mesmo quebrei 2 vezes a mesma empresa. Não era uma startup, depois a gente vai falar um pouco do conceito do que é uma startup, mas posso entender que eu tinha também, de alguma forma, uma ideia disruptiva no primeiro momento, era como se fosse uma startup no primeiro momento, quando eu quebrei a primeira vez era uma startup, e a segunda vez já era uma empresa, que já estava estabelecida. E o que eu posso dizer para vocês, nessa experiência, é que a segunda vez que eu quebrei foi muito mais forte. Porque uma coisa é você falhar pequeno. Uma coisa é você falhar quando você ainda é uma startup, quando você está começando, quando você está dando os primeiros passos. Outra coisa é você falhar quando você já amadureceu, quando é uma empresa grande. Um exemplo que me vem à mente quando eu falo isso são as crianças, né? A gente vê criança pequena, eu tenho uma filha de 3 anos, a gente vê criança pequena cair, a gente fica desesperado, fala, meu Deus, vai morrer, vai quebrar tudo. E não, cai às vezes, toma uns tombos enormes, que a gente fala, nossa, deve ter se machucado. E 2 segundos depois, tá correndo, tá brincando, tá para lá, para cima e para baixo, porque a criança, ela é feita para cair, né? Ela é feita para ter esse tipo de experiência. E é justamente caindo que ela aprende a ficar em pé. É justamente tomando esses pequenos tombos, até grandes às vezes, que a criança aprende a continuar, a melhorar, a se aprimorar, a se desenvolver. Mas já depois de adulto, né, tanto que pessoas de idade, uma das coisas que a gente tem mais medo com pessoas de idade são acidentes domésticos, quedas, né? Porque muitas vezes uma queda dentro de casa pode representar um problema seríssimo. A pessoa pode vir a morrer porque não conseguiu se recuperar de uma fratura, como um fêmur, alguma espinha, né? Então, é a mesma coisa uma startup. O grande lance da startup é promover um ambiente em que você possa passar por uma situação
como essa que vocês viram nos slides, com a quantidade dos xizinhos roxos aí, são aquelas que quebraram, né? Aquelas que não foram para frente, falharam. Só que a falha nesse ponto, ela não é tão drástica quanto a falha de uma empresa grande. Eu posso assim, quase garantir que boa parte desses xizinhos roxos levantaram, sacudiram a poeira e já partiram para outra, né? No entanto, quebrar uma empresa grande muitas vezes significa décadas de recuperação judicial para conseguir restabelecer a saúde financeira e voltar a empreender, que foi o que aconteceu comigo, né? Então eu trouxe aqui algumas abordagens aqui para a gente tentar entender como que uma startup normalmente faz. Então, normalmente quando alguém abre um negócio ou vai tentar abrir uma startup, como normalmente essa pessoa faz? O primeiro passo é sentir que eu preciso ter uma ideia, uma boa ideia. Então, tudo nasce a partir de uma boa ideia. E quantas eu mesmo passei por isso, né? Tenho uma boa ideia. Nossa, agora eu estou a um passo de sucesso. Uma boa ideia é o que eu preciso ter para conseguir ter sucesso e criar algo disruptivo. E depois, tendo uma boa ideia, normalmente o que as pessoas fazem? Agora eu vou pegar essa ideia e eu vou criar um produto em cima dela. E normalmente já se pensa no produto final. Eu vou criar já um mega produto, já vou comprar estoque de coisa, já vou contratar gente, já vou trabalhar infraestrutura, desenvolver sistemas. Normalmente já se pensa no estado final, né? Quando você tem a ideia, você já enxerga aquele mundo melhor depois da sua ideia. E as pessoas, depois da ideia, tendem a desenvolver um grande produto. E depois, acabou o produto, acabou de criar a empresa, acabou de desenvolver a estrutura que você vai usar para poder produzir alguma coisa, aí você vai para a marca, né? Agora eu vou criar um website, vou desenvolver camiseta, logotipo, identidade visual, trabalhar as cores, trabalhar tudo para ter uma boa marca. E aí, quando tudo estiver pronto, eu levo a ideia para as mãos do cliente e mostro para o cliente, falo, olha, agora está aqui o meu produto, está aqui já lançado no mercado, com uma boa publicidade, agora use aí. E quando o cliente pega o produto e vai usar, ele vê que não era aquilo. O cliente começa a te dar feedbacks ou você começa a perceber deficiências, começa a perceber problemas no seu modelo de negócio que você não imaginava que pudessem existir. E que você só conseguiu entender que foi possível existir porque o produto foi na mão do seu cliente. E aí, nesse momento, no momento que o produto finalmente atinge a mão do cliente, vem um problemaço. A startup percebe que aquilo que era uma excelente ideia na nossa cabeça, para o cliente, não faz o menor sentido. E aí, putz, a gente volta lá para a ideia. Vamos repensar a ideia não estava boa, vamos ter que mudar isso, mudar aquilo outro. Você faz toda a ideia, replica todas aquelas alterações do produto, replica alterações na marca, muda o website, mexe na configuração de produtos, mexe nos cadastros todos, e aí volta de novo para o produto na mão do cliente, e quando o produto chega na mão do cliente, mais uma vez, o que acontece? Percebe-se que o produto não funcionou. E não funcionando o produto, eu preciso voltar para a ideia e a gente cai nesse ciclo desesperador de tentativa e erro, que é justamente o que faz com que se gaste absolutamente todo o dinheiro. A startup não segura esse tranco. Agora vejam como uma startup deveria fazer. Da primeira vez, a ideia vinha primeiro, depois vinha produto, depois vinha marca e depois vinha cliente. Olha como é que estava. Olha como é que está agora. Ideia, cliente, produto, marca. Quer dizer, já ouviu falar em ciclos longos e ciclos curtos de feedback? Uma expressão que se usa muito em desenvolvimento de produto. O ciclo longo de feedback é justamente esse aqui, ó. O ciclo longo de feedback é aquele que entre você e o seu cliente, dá uma olhada na quantidade de passos que você tem aqui, ó. 1, 2, 3. O teu cliente vem 3 passos depois da sua ideia. Olha só o ciclo curto de feedback. O seu cliente não só não está 3 passos, como logo depois da ideia, a primeira coisa que vem é o cliente. Então, logo depois de ter a sua ideia, você já vai levar alguma coisa para que o seu cliente possa usar,
Porque justamente o que te proibiu de ter aquele feedback que falou, meu Deus, não funcionou. O cliente pegou o produto e falou, não é nada disso. Ou, nossa, aquilo que eu tinha pensado não deu certo. O que fez você voltar naquele ciclo de desespero justamente foi ter demorado tanto tempo entre a ideia e o cliente. Ou seja, a filosofia que está por trás do Lean Startup e de boa parte dos métodos ágeis, eu entendo que o Lean Startup talvez seja um dos principais métodos ágeis que a gente tem para desenvolvimento de produtos e de negócios, né? É diminuir o espaço entre a tua ideia e o seu cliente. Se você conseguir criar um processo em que da ideia para o cliente tenha o menor tempo possível para você levar algo que o cliente possa usar, e essa é uma outra diferença importante, porque eu não digo que você vai levar PowerPoint para o teu cliente, porque o PowerPoint faz ele pensar como você pensa. Ao mostrar o PowerPoint, o cliente, ao final, vai pensar como você pensa. A ideia do PowerPoint é convencer, né? Mas a hora que você pega o produto e coloca na mão do cliente para ele usar, é aí que a experiência vai fazer a diferença para ele. No final das contas, o que a gente fala aqui é da boa e velha diferença entre o racionalismo e o empirismo. Então a gente fala René Descartes de um lado e John Locke do outro lado, né? Então o mundo é possível de ser compreendido pensando versus o mundo é possível de ser compreendido experimentando. Penso, logo existo, ou preciso ter uma experiência sensorial com as coisas para conseguir ter feedback se aquilo é bom ou não. O Lean Startup e a maior parte dos métodos ágeis partem da segunda premissa. Para que a pessoa, o cliente, o usuário, quem vai se beneficiar daquilo, possa de fato dizer o que é que falta, ou se aquilo é bom ou não, PowerPoint e planos não bastam. Eu preciso levar algo que de alguma forma possa promover uma experiência sensorial, um uso do produto. Essa é a filosofia por trás do Lean Startup. Vamos voltar para por que as startups morrem. Olha só, aqui tem uma pesquisa feita com diversas startups, com a qual o principal motivo, a principal razão que leva uma startup a fracassar. E vocês podem ver que a soma dá mais de 100%, porque em algumas delas morrem de duas causas simultaneamente, mais de uma, né? No meu caso foi assim também. Eu, quando quebrei a primeira vez, quebrei por mais de uma causa. Quebrei pelas duas primeiras, na verdade, e eu posso até supor que a terceira também fazia sentido para mim. É uma das coisas pelas quais a gente quebrou. A primeira e a mais impactante de todas é não atender a uma necessidade de mercado. E o que é não atender a uma necessidade de mercado? É justamente a discussão racionalismo versus empirismo. Quando se tem uma ideia, nós temos certeza de que aquela ideia é genial, ou ela é muito boa, ou que de fato ela resolve um problema que o mercado tem. Mas a gente não vai descobrir isso no PowerPoint. A única maneira de descobrir é quando a gente vai até o mercado com alguma coisa que possa ser utilizada. Se o ciclo for muito longo e você gastar muito dinheiro e muito tempo até levar alguma coisa para o mercado, quando isso acontece, você gastou todos os seus recursos desenvolvendo a coisa errada. E aí, qual o problema? Não tenho mais recursos para conseguir fazer de novo. E aí é justamente o segundo grande motivo. Dá uma olhadinha nele. Ficar sem dinheiro. No final, o que a gente está falando é o seguinte. Nenhuma empresa falha porque não conseguiu criar um produto. Todos nós, empreendedores, conseguimos criar um produto e muitas vezes exatamente aquele que nós imaginamos. Mas o que faz uma empresa falhar não é se não conseguir criar o produto que o empreendedor imaginou. A falha normalmente vem porque a gente criou um produto que ninguém queria comprar, que só a gente achava que ia funcionar, que só a gente achava que era um bom produto. E é justamente ali que muitas vezes as startups fracassam, criando o produto errado. Peter Drucker, o pai da administração moderna, e conhecidíssimo no mundo de gestão, tinha uma frase que eu gosto muito, né? Peter Drucker falava: nada pior do que criar com grande eficiência a coisa errada. Nada pior do que fazer da melhor maneira possível aquilo que nunca deveria ter sido feito. Então, boa parte das empresas, startups que estão começando o desenvolvimento de algo totalmente novo, falham justamente por isso. E por que isso acontece em startups? Por que eu não te falo? Por que as empresas todas quebram assim? Porque commodity não passa por esse problema. A commodity ela já validou que aquela solução resolve um problema. Imagina pegar um exemplo de algo extremamente commodity, né? E máscaras protetoras. Então, pessoas que estão fazendo ali
mexendo com produtos químicos e tem que usar uma máscara protetora. Já se percebeu que quem trabalha com produtos químicos precisa de uma proteção para não respirar aquilo. Então, a máscara já é um produto que veio para atender uma necessidade de mercado e que se provou eficaz. Então, uma nova empresa de máscara, vamos supor que aumente muito a demanda por conta disso, como aconteceu na época do Covid, o que acontece? Uma empresa pode abrir e ela não precisa validar. Será que a máscara é importante? Não, já se validou isso. A empresa vai lá, Ctrl+C, Ctrl+V e começa a fazer máscara. Não é necessário validar. O produto já tem gente querendo comprar, já se sabe que ele é bom. Então, para commodity, isso não faz diferença. Agora, startups são aquelas que vão criar produtos totalmente novos, modelos de negócio totalmente novos, vão resolver problemas que antes ninguém resolveu ou que nem existiam, né? E aí sim é necessário tomar cuidado para você não criar de forma perfeita aquele produto que só funcionava muito bem na sua cabeça, né? Quando vai para a mão do cliente, ninguém quer. Segunda grande causa de quebra de startup: ficar sem dinheiro. E essa, no meu caso, vem muito na mesma mão da primeira, né? Primeiro a gente faz com grande eficiência a coisa errada e depois, na hora que volta naquele ciclo de desespero, fica sem dinheiro para poder fazer de novo e aí você quebra por duas razões, né? E aí eu trago uma frase, eu não sei quem é o autor dessa frase, mas eu acho ela incrível, que inovação não é sobre criar produtos. Inovação é sobre encontrar clientes. E quantas vezes nós nos deparamos com empresas que começam a querer fazer inovação. Pô, agora a gente vai investir num time de inovação, agora a gente vai investir em uma nova uma ferramenta, em um novo método, em algo para inovar. E a primeira coisa que a empresa vai buscar ao falar de inovação é o quê? Criar produtos novos. E muitas vezes app, né? Então, vamos pegar tudo aquilo que já era feito na internet e que não era necessário muitas vezes, e agora vamos criar um novo produto, criar um novo app. Mas espera um pouquinho. Será que o cliente gostava daquele processo anterior? Será que o cliente gostava da forma que era feito? Será que agora ficar criando um produto atrás do outro é de fato inovar ou é gastar dinheiro, é desperdiçar, é fazer o máximo de produtos diferentes, é criar o máximo de coisas novas? E, na verdade, inovar não é isso. Inovar é encontrar clientes. Eu gosto muito daquela história do Arquimedes, talvez vocês conheçam ela. O Arquimedes, que foi chamado pelo rei para falar. Arquimedes é um matemático muito brilhante na época dele e muito amigo do rei. E o rei, em algum momento, chama ele e fala: Arquimedes, tem um problema para você resolver. Fala: qual é o problema? Aí o rei pega e dá uma coroa para o Arquimedes e fala: ó, tá aqui essa coroa. Essa coroa tem 2 quilos de ouro. E tá bom, qual é o problema? O problema é que eu acho que o ourives está me roubando. Isso o rei falando, né? Mas por que está te roubando? Porque eu acredito que nessa coroa não tenha só ouro. Eu acho que tem prata misturada aqui dentro também. Aí o Arquimedes fala: mas como é que a gente vai descobrir isso? Ele falou: aí está o teu problema, isso tem que descobrir para mim. E outra coisa, você tem que descobrir como essa coroa, quanto tem de prata e ouro aqui, sem ter que derreter a coroa. E não existia tecnologia naquele momento para se descobrir isso. E o Arquimedes matutou, e diz a lenda, né, que quando ele foi ali para uma casa de banho, que é um lugar que ficavam as banheiras ali disponíveis para a turma poder tomar o seu banho, ele deitou ali. Eu acho que ele deve ter pego no sono, porque o processo criativo requer que você pegue no sono, que você durma para poder emergir, iluminação, né, incubação e iluminação faz parte do processo criativo. Eu acho que ele pegou no sono e, de repente, quando ele acorda, ele se dá conta que a água, o corpo dele derramou água, né, do lado. Talvez ele tenha até acordado com o som da água, sei lá. De repente ele vê ali aquele monte de água derramado no chão e ele percebe que o volume de água que foi derramado da banheira é proporcional à massa que foi inserida dentro da banheira. E aí ele grita eureka, que é descobrir. E sai correndo pelado em direção ao castelo, porque dizem que quando você tem uma ideia dessa, não dá tempo de se anotar. Você tem que correr logo para poder marcar rapidinho. Que se você demorar muito tempo para poder registrar, voltar a dormir, eu vou acabar o banho, depois eu volto lá, ele ia esquecer. É aquele insight que já aconteceu com você. Dormindo tem uma ideia, e aí você não toma nota na hora, quando dorme de novo, quando você acorda, fugiu. Alguém já não está mais lá, e é a ideia. E quando ele vai lá para o rei, ele descobre que se ele pegasse 2 quilos de ouro e colocasse na quantidade de água,
a massa de água que ia ser deslocada ia ser proporcional. Então, ao medir, ele descobriu exatamente quanto de água uma coroa de 2 quilos deveria deslocar. E, eureka, descobriu que a coroa tinha uma parte de prata. Esse é o conhecimento. Mas quando isso começa a ser aplicado na indústria naval, por exemplo, e o princípio do empuxo, né, é utilizado, o princípio de Arquimedes é utilizado em toda a indústria naval, aí sim é uma inovação. Enquanto estava na cabeça dele, enquanto servia só para banheira ali, era no máximo uma invenção. Agora, a hora que clientes começam a entender a aplicação daquilo para resolver problemas reais, aí sim eu tenho uma inovação. E qual é o problema disso? Por que eu expliquei essa história de uma maneira tão detalhada? Porque nós temos um problema muito sério nas nossas empresas e nas nossas vidas para lidar com o desperdício. O que eu estou chamando de desperdício aqui? Bom, esse exemplo que eu gosto de trazer do prato com comida, para mim é um dos maiores emblemas da nossa dificuldade de lidar com desperdícios. Veja só, eu não sei quanto a vocês, mas eu, quando era criança, eu fui criado para não jogar comida fora. Quando eu colocava comida no prato, independente da quantidade, se eu acabasse de comer com comida no prato, meus pais chegavam e falavam: filho, pode comer tudo. Por quê? Não se joga comida fora aqui em casa. Jogar comida fora é desperdício. Então, coma tudo que está no prato. Eu ia lá e comia tudo. E não é que está errado, mas é que a soma de duas coisas erradas não fazem uma coisa certa. Eu quero dizer o seguinte: se eu peguei comida demais e a comida sobrou no prato, que era o problema que eu tinha, né? Qual seria o destino daquela comida? Aquela comida que sobrou, ela iria para o lixo. Se em vez de jogar a comida no lixo, eu como a comida, vocês concordam comigo que eu acabei de trocar de lugar com o lixo? Aquilo que ia ser desperdiçado, jogado fora, pelo fato de estar escondido dentro de mim, não é mais desperdício? O desperdício não está em jogar a comida fora ou comê-la. O desperdício está em ter pego mais comida do que eu precisava. Esse é o desperdício. O que acontece é que quando eu jogo esse desperdício no lixo, ele fica visível, todo mundo vê e é feio. Então o que deveria acontecer? Não quer comer mais? Você pegou mais do que deveria ter pego? Então jogue fora, tudo bem. Ou dê para alguém, alguma coisa, coloca composta. Enfim, não precisa comer, mas amanhã veja quanto você pegou a mais e pegue isso a menos. Ou até mesmo coloca no prato a primeira vez que a gente não sabe, quando é criança, os pais vão lá e tiram. Falam: tem 3 colheres de arroz a mais aqui, eu vou tirar essas 3 colheres de arroz porque você não precisa delas. Lembra que sobrou? Mas o que acontece? Quando a gente come a comida, a gente come o nosso próprio desperdício, a gente não aprende com ele, porque ele não fica visível. Ao contrário, o nosso corpo passa a se adaptar para poder consumir aquele desperdício. E como é essa adaptação? Crescendo, o corpo começa a crescer para poder armazenar aquilo que ia para o lixo. E ao crescer dessa forma, quais são as consequências que o corpo cria para você? Problemas de saúde, problemas de mobilidade, muitas vezes dificuldade de se inserir em determinado ambiente, porque, não caibo nesse espaço, estou com problema no joelho, estou com hipertensão, estou com problema cardíaco. A obesidade é uma adaptação do corpo ao desperdício que nós estamos ingerindo. Claro que não no geral, né? Há obesidade decorrência de doenças, de transtornos aí de hormonais, há vários tipos de obesidade. Mas no meu caso, que fiquei gordinho muitas vezes, o meu caso foi justamente comer demais. E eu acredito que muito disso seja na cultura que eu recebi de não jogar comida fora. E agora vamos voltar para as organizações. Se isso acontece comigo, e pode ter acontecido com muitas crianças, eu conheço a maior parte delas ouvir esse discurso de não jogar comida fora, que é desperdício. A gente cresce, vai para as empresas e leva isso com a gente. Olha como as empresas entendem cancelar um projeto. Ou, peraí, não precisa fazer isso aqui não. Isso não faz mais sentido, para. Cancelar um projeto é considerado fracasso, até em guias de projeto. O projeto cancelado ele é considerado um fracasso.
Então, o que eu sou obrigado a fazer para não fracassar? Continua o projeto, ainda que ele não faça mais sentido. Come tudo. Criou o termo de abertura? Então agora come tudo. Começou a fazer o produto? Faz até o final. Mas espera aí, não faz mais sentido, não tem mais fome, o mercado não quer mais isso, não tem isso aqui, não serve para nada. Não, mas faz. E aí no final do mês, no final do ano, quais são as pessoas que recebem o prêmio, a salva de palmas, né? São aquelas que fizeram mais projetos. Quem entregou mais projeto? Quem fez mais coisa? Quem fez mais? Quem comeu mais? E não quem comeu menos. E comer menos não é passar fome. Comer menos é comer o suficiente para que você consiga alcançar o seu objetivo. Se seu objetivo é ser atleta, então você precisa de uma alimentação. Se seu objetivo é trabalhar em casa, você tem que ter outra alimentação. A alimentação está direcionada e calibrada de acordo com o seu objetivo. Da mesma forma, uma empresa precisa fazer a quantidade de projetos mínima para alcançar o resultado que ela quer, e não máxima. Não fazer 10 projetos a mais e gastar todo o dinheiro nisso. A mesma coisa acontece numa startup ou num produto. E eu vejo muito parecido, sabe? Uma startup ou um produto novo. Eu vejo como quase a mesma coisa em alguns sentidos. Você não tem que fazer o seu produto inteiro. Para quê? Para chegar no final e descobrir que não serve para nada? Você não tem que deixar seu negócio prontinho, do jeitinho que estava na tua cabeça, para começar a levar seu cliente. Porque se você descobrir que está errado, já vai estar obeso demais o teu projeto, o teu produto ou a tua empresa. E cheio de doenças que não dá para consertar mais. Vai ter que começar do zero e jogar tudo aquilo fora. E quanto mais longe você está da saúde, mais tempo você leva até se recuperar para poder conseguir seguir. Qual é o mínimo que você precisa fazer para testar se você está no caminho certo ou se a sua ideia está no caminho certo? É disso que a gente fala em Lean Startup. A grande diferença do Lean Startup para os métodos tradicionais ou mais comuns, esse negócio de tradicional versus ágil às vezes cansa um pouco, né? Está aqui. Deixa eu pegar aqui e fazer umas anotações que eu acho que eu posso ajudar vocês no entendimento disso. Legal. Dá uma olhadinha aqui, ó. Antigamente, como é que a gente trabalhava para o desenvolvimento de negócios, projetos e produtos? Começava por aqui, ó. Aprendendo. E como é que a gente aprendia? Análises, dados e planos. Quando um novo projeto, um novo produto ia ser feito, o que a gente fazia? Planejava, às vezes montava um grupo de trabalho, levava esse grupo para ficar meses, às vezes, numa sala, buscando soluções, fazendo análises com base em outros negócios, análise, e depois de muito tempo de análise, a gente ia para fazer. Então, ótimo, agora analisamos bastante, temos um bom plano, sabemos o que a gente quer, abrimos todos os documentos do projeto, então agora, finalmente, podemos começar a construir. E a hora que você construísse, você ia medir o resultado. Só que até aqui, entre o seu aprendizado, a sua construção e a sua mensuração para saber se o negócio estava bom ou não, muito tempo e muito dinheiro foram gastos. E aí, finalmente, você descobria que o negócio estava errado. E todo aquele tempo, porque você manter uma equipe de pessoas ali parada, planejando, isso custa dinheiro. Você tem que manter uma infraestrutura, tem que pagar o salário daquelas pessoas. Você manter meses de planejamento, gerando um monte de documentos, depois construir aquilo tudo para poder aprender, leva muito tempo. Algumas vezes, empresas pequenas não têm condição de esperar tudo isso e quebram miseravelmente. Então, a forma tradicional de se desenvolver projetos e de se desenvolver produtos em empresas partia de um grande estudo inicial, um estudo de mercado enorme, né? Qual é a mudança que o Lean Startup propõe para a gente? Em vez de começar planejando, comece ao contrário, comece construindo. Faça rapidamente alguma coisa. Mesmo que você depois precise mudar várias vezes, e provavelmente você vai precisar mudar várias vezes, porque dificilmente você vai acertar algo novo de cara,
Meça o resultado em cima do que você construiu e não em cima do que você planejou. Porque para algo que nunca foi feito, os seus planos provavelmente estarão errados. Faça o mais rápido possível. Coloque na mão de alguém o mais rápido possível, alguém que vá usar de fato. Depois que essa pessoa usar e te der feedback, aprenda com o feedback dessa pessoa e construa uma nova versão melhor do que a primeira. Ou seja, construa primeiro, mensure o resultado só depois de construir, e aí é que você aprende. Você aprende com o resultado que você mediu com base no que você construiu. E não com o que você construiu com base na sua ideia do passado, que para resolver problemas do futuro pode não servir. A grande mudança do Lean Startup vem na forma de fazer e na forma de descobrir o que fazer. Se antes, para descobrir o que fazer, você precisava estudar muito, agora, para o Lean Startup e boa parte dos métodos ágeis, você só sabe o que fazer depois de fazer. Olha que louco isso. A maior diferença está na forma de saber o que fazer. Da primeira vez, no modelo antigo de desenvolvimento de projetos, você precisava analisar e prever o que fazer. E aí você fazia. Na segunda forma, na forma ágil, na forma do Lean Startup de trabalhar, você só consegue saber o que fazer depois de fazer algo primeiro. Faça primeiro empirismo, alguém vai usar aquilo, vai ter um feedback depois de um uso daquilo de forma no ambiente real, e com base nesse feedback você aprende e faz algo melhor. Aqui um modelo um pouquinho mais detalhado do Lean Startup, e eu vou trazer aqui uma reflexão importante, que embora o Lean Startup traga aqui código, vocês vão perceber que tem um viés muito grande de tecnologia aqui. O que é muito natural em praticamente todos os livros que você pegar de 2000 a 2010, 2012. Aqui, a influência do Manifesto Ágil para o desenvolvimento de software, a influência do Scrum, a influência dos problemas decorrentes da forma anterior de se desenvolver projetos e produtos, eram muito fortes. E quem sentiu primeiro foi a indústria de tecnologia. Então, muitos dos livros e dos métodos e frameworks que você encontra nessa época trazem uma carga muito grande de tecnologia. Só que o que acontece é que de lá para cá, o mundo já mudou tanto, mas tanto, que o que antes era uma exclusividade de tecnologia não é mais. Hoje, diversas empresas de outros ramos também passam pelo mesmo problema. O problema de desenvolver soluções totalmente novas para problemas que antes não existiam. Então, passe de ideias. Depois de ter uma ideia, qual o segundo passo do Lean Startup? Construa a sua ideia da maneira mais rápida, mais barata e mais simples possível. Codifique, e aqui vem muito de TI, mas o codifique, ele vem muito no sentido de dados com base na sua construção, né? Então, gere forma de medir esses dados do que você construiu. Programe ali aquilo que você construiu, né? Vem muito para a tecnologia. No caso de outros produtos, pode ser que não faça muito sentido. Então, entenda que depois da ideia e da construção, você vai criar um mecanismo para conseguir medir o resultado. Esse código aqui está muito no sentido de teste também, tá? Muito no sentido de teste da versão que você construiu. E justamente com base nos resultados e dados dos testes, na contabilidade que você fez aqui, é que você vai saber medir se o negócio deu certo ou não. E essa mensuração vai gerar dados, informações importantes, que só puderam ser tidas porque você construiu alguma coisa, você não ficou no campo das ideias, e aí é com base nesses dados que você vai aprender o que você deve incrementar ou modificar na sua ideia. É justamente com base no aprendizado que vem em decorrência dos dados, que vem em decorrência das métricas, que os seus testes, ou no caso de tecnologia, os dados decorrentes da experimentação ali com o seu produto, que foi construído, vai gerar. Eu preciso passar por esse ciclo para conseguir, de fato, saber o que fazer, o que não fazer, e se a minha ideia faz sentido. Porque é na hora que você aprender que você vai falar, olha, isso aqui na minha cabeça era ótimo, mas na vida real não funciona. E por que esse mecanismo que a gente viu, esse ciclo que a gente viu ali, é chamado de Lean Startup? De onde vem
esse negócio do Lean Startup? Bom, o Lean Startup dá para a gente quebrar justamente em duas palavras, Lean e Startup. Esse triângulo que vocês estão vendo aí é o triângulo da Toyota, ou os famosos 4 Ps da Toyota. E como acontece essa história? Né? O que acontece de onde vem, como entra a Toyota nessa história do Lean Startup? O modelo de Ford de desenvolvimento de linha de produção, de esteira de produção, que foi muito, muito comum aí no começo do século XX, e relatado naquele livro dele, Today and Tomorrow, um livro muito apreciado pela gestão, principalmente do século XX. O modelo que o Ford criou para desenvolvimento de produtos era uma referência no mundo, a esteira de produção era uma referência no mundo. O que acontece é que o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, ele teve problemas para conseguir voltar a competir. E não era voltar a competir simplesmente, era voltar a competir num mundo que tinha Ford, que tinha o modelo do Ford vigente, o modelo americano de se produzir. Então o que acontece? Um grupo de japoneses ali vai até os Estados Unidos para conhecer a linha de produção criada por Ford e entender como aplicar aquilo no dia a dia deles, na vida real deles. E o próprio Ford, nesse livro Today and Tomorrow, ele escreve que ele relata um problema da forma de produção dele, que era o desperdício pela necessidade de estoque. Então, a forma de produção que Ford tinha criado era muito boa, mas ela tinha um problema que era a necessidade de ter estoque. Então, já nesse livro ali, se eu não me engano, o livro Today and Tomorrow, 1921, já aparece ali algo que de mais para frente nós iríamos conhecer como JIT ou Just in Time, que era quando ele dizia que o estoque é um desperdício. Então, em meados da década de 50, ali, os japoneses vão até a fábrica de Ford para entender como o modelo era feito e poder, então, replicar aquilo no Japão. Mas ao entenderem aquele modelo de produção de Ford, os japoneses percebem que o desperdício poderia ser revertido. Eles conseguiriam otimizar aquele processo de forma a não ter desperdício. E aqui na plataforma da Highflix, vocês vão encontrar um curso de introdução ao Lean, por exemplo, que vai explicar justamente esse processo, detalhando ele profundamente. Eu não vou detalhar ele aqui, porque o foco, de fato, não é o Lean, mas vou trazer uma referência, e depois, se vocês quiserem conhecer mais profundamente esse curso, na plataforma da Highflix, vocês vão encontrar. E esses japoneses, então, voltam para o Japão com algumas ideias. Depois aí de 12 semanas, mais ou menos, na fábrica lá do Ford, eles voltam com algumas ideias para acabar com o desperdício proveniente do estoque. E aí nasce o Toyota Production System, um dos grandes nomes, os maiores nomes envolvidos nesse processo é o Taiichi Ohno, um cientista ali, um cara com um profundo conhecimento de chão de fábrica, de rotina de fábrica, e que, com base nos insights que os executivos tiveram nos Estados Unidos, ele volta cheio de ideias para poder resolver, e nasce o Toyota Production System, o famoso TPS, como um sistema enxuto de desenvolvimento de produtos. E os 4 Ps do TPS, que estão aí no slide, você já fala rapidamente sobre cada um, e em inglês são 4 Ps, em português mudaria, né? O primeiro é filosofia, o P vem de philosophy, e traz consigo pensamento de longo prazo. O P do filosofia significa que a empresa vai buscar o longo prazo mais do que o curto prazo. Mesmo que eu precise sacrificar dinheiro no curto prazo, eu farei isso em prol do longo prazo. Então, olha só que a base da pirâmide é a filosofia. Então, qual o propósito da minha empresa? Por que a minha empresa existe? O que é que nós trazemos conosco? E com base nesse propósito, eu faço a base da minha pirâmide, a filosofia da minha pirâmide. Decisões gerenciais baseadas na filosofia de longo prazo, em vez de financeiros de curtíssimo prazo. O segundo P, está aí no nível um pouquinho acima, é o P de processos, que trata fortemente a redução de desperdícios. Então aqui a gente traz
o fluxo muito forte nessa questão de processos, né? Trabalhar a qualidade dos processos, padrão, criar padrões, criar controles visuais. O Kanban, como a gente conhece, é em decorrência desse nível mesmo, vem no nível de processos. Mais acima, parceiros e pessoas, respeito, desafio e crescimento. E aqui a gente tem uma mudança cultural muito grande. Porque esse modelo parte da premissa da cooperação. E da cooperação em toda a cadeia de suprimentos. Ou seja, os parceiros, as pessoas envolvidas no processo, nós precisamos respeitar a todos, desafiá-los também, trazer uma atenção criativa que faça com que eles se sintam desafiados no processo, mas que isso não seja uma tensão de ruptura, uma tensão de crescimento, que essa tensão faça as pessoas, esse desafio faça as pessoas crescerem e não romperem, né, com base nisso. E esse respeito com todos envolvidos no processo é muito forte no TPS. E por último, problem solving ou solução de problemas, que é quando vem muito fortemente a filosofia do Kaizen, né? A melhoria contínua e aprendizado. A educação é muito forte. Então, aprender para poder resolver continuamente problemas é algo muito forte no modelo Toyota. E por último, se falamos então Lean Startup, o que é Lean? Trouxemos o Lean como o Toyota Production System, ou a filosofia por trás do sistema enxuto de produção, e que vem no final, em meados da década de 50, nessa ida dos executivos japoneses para os Estados Unidos, na volta para melhorar a produção de carros, o que leva a Toyota para o topo da indústria automobilística. E esse é o Lean. Então, o que é startup? Vamos lá. Uma startup é uma instituição humana projetada para entregar, olha que louco isso aqui, um novo produto ou serviço em condições de extrema incerteza. Percebam que aquilo que eu disse, commodity não se encaixa na definição de startup, porque commodity não tem extrema incerteza. Commodity, eu tenho extrema certeza. Eu sei que o mercado quer aquilo. Eu sei que tem espaço para aquele produto. Então, uma startup, ela requer que seja algo novo. Não pode ser algo a cópia de algo existente em condições de extrema incerteza. Eu não sei qual vai ser a relação do mercado com isso. Uma dúvida, uma confusão também, é que tem que ser coisa pequena. Não tem nada a ver com o tamanho da empresa. Ah, só pode ser TI. Só pode ser com coisas de tecnologia. Se não tiver tecnologia no meio, não é startup. Isso não tem absolutamente nada a ver com a definição segundo o Eric Ries e segundo o próprio Steve Blank, tá? O tamanho da empresa, a quantidade de pessoas envolvidas ou o setor, nada tem a ver com startup. Dentro de uma empresa enorme, você pode criar ali um segmento menor dela, um segmento paralelo dela, para trabalhar com startup, com algo totalmente novo. E não é porque a empresa é grande que ela não pode, tem que ser 2 pessoas numa garagem. Não precisa ser isso, isso é mito. A gente vai falar daqui a pouquinho de mitos também. E, então, eu preciso ter incerteza e coisas novas. Não é reproduzir modelos antigos e mudar ali o sabor. Né? Em vez de ser sabor hortelã, agora é sabor menta e agora tem uma startup. Não é isso. Tem que ser em ambiente de extrema incerteza. E com isso, a gente encerra o nosso primeiro capítulo, o primeiro episódio. Por que é que as startups quebram? O que a gente vai ver no próximo? Já agora esquentando os motores com Lean Startup e entendendo de onde nasceu esse termo, e o que é Lean, o que é startup e o que acontece, por que ele existe, por que se faz necessário ter um método para isso. Agora a gente vai entender um pouco sobre mitos e verdades do Lean Startup. O que é que se fala sobre Lean Startup que é verdade e o que não é? Vamos nivelar, colocar todo mundo na mesma página e depois a gente segue para o terceiro capítulo. Mas vejo vocês antes, no segundo. Até já já.